Paz e força, pessoal. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, retomando a nossa jornada. A jornada do Fala Josué. Bom dia, Brian. Bom te encontrar aí, que a palavra de Deus te encontre nesta manhã. Cada um de vocês que vai ouvir essa palavra aí à tarde, à noite, em que momento que você vai ouvir isso. Estamos retomando aí as nossas reflexões do livro de Josué. A jornada não terminou ainda, né? Nós precisamos seguindo de modos diferentes, e estamos aqui mergulhando nessa história para encontrar ajuda para a nossa história, se encontrando, né? Aprendendo com Josué e com o povo. Nós fizemos a primeira parte, até o capítulo 8, e antes ainda de entrar no capítulo 9, se você está no lugar que você pode pegar sua Bíblia, ou depois se você puder ler, como nós temos feito. Eu não tenho lido todos os textos, mas feito os ganchos aqui. Agora, o que eles estão vivendo é que eles já deram pontapé na conquista. A conquista já é uma realidade, eles já entraram na terra. Eles estão nessa campanha, que a gente chama aí a campanha aqui da região central e sul de Canaã. Talvez você esteja vivendo isso, né? Não sei em que momento você está da sua campanha, da jornada, se os projetos que você começou já são realidade, você está lidando com esse sentimento, ó, deu certo, vamos lá, mas ainda não terminou, precisamos seguir. Eu não sei como é que tá aí, talvez você é um relacionamento, olha, já passou a fase ali de será que vai ou não vai. Então, eu quero olhar com você esse segundo momento do livro de Josué, que é esse momento principal da conquista aqui. Ou seja, eles já deram o pontapé ali, que a gente aprendeu com o Jordão, com Jericó, com Ai, e agora nós temos esse grande momento aqui que tem as principais conquistas aqui em termos de extensão da terra. Talvez a principal conquista é Jericó, porque é ela que determina o início mesmo, mas nós temos aqui então essa campanha que vai dar a extensão da conquista deles, até onde eles vão chegar, quando a gente pensa na nossa vida, até onde nós conseguimos conquistar. Capítulo 9 de Josué. Todos os reis do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte, próximo do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os gigazeus, os jebuseus, souberam da notícia. Que notícia é essa sobre as conquistas, né? Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sobre um único comandante. Ou seja, eles percebem o que está acontecendo e eles entendem. Nós precisamos nos unir para a gente conseguir vencer esse avanço. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e aí elaboraram um plano. Ou seja, tem esse grande movimento que é essa confederação de povos aqui, mas tem uma cidade aqui e ela vai pensar, nós precisamos de um plano. O que eles fizeram? O texto continua dizendo: se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas, e toda a comida estava seca e esmigalhada. E eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel: viemos de um país muito distante, queremos que vocês façam um acordo conosco. Vou resumir aqui, ou seja, porque toda a tradução mais antiga diz estratagema, né? Então, por que a ideia de ter aqui a roupa rasgada? Quando nós saímos de casa, nós estamos muito tempo na estrada, nós moramos num lugar muito distante. Porque eles vão desconfiar de onde vocês são. Vocês não são aqui dessa região? Não, nós viemos de muito distante. Tanto quando aí eu mostro o pão velho. Quando nós saímos de casa, esse pão estava quentinho, estava fresco. Então, assim, aí quando nós saímos, esses odres aqui, esses sacos de couro, ou seja, os recipientes que ele tinha, os Tupperware da época. Então, falou: olha, então eram novos, olha como eles estão. Então, assim, realmente vocês estão muito tempo na estrada.
Então, e nós queremos fazer um acordo com vocês, nós sabemos quem vocês são, o que Deus tem feito através de vocês, e aqui nós temos uma postura diferente da postura de Raabe, do temor de Raabe e da postura de Raabe, sabendo do que Deus estava fazendo e de querer livramento. Aqui, ou seja, eles querem fazer um acordo, então, assim, para que eles sejam poupados, né? E então o versículo 12, 13 vai dizer assim: Vejam, este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem, partimos para encontrar vocês. Agora está seco, esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil. Versículo 14. Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forateiros. Então há um primeiro momento aqui, então assim, eles avaliam aquilo, eles a princípio então acreditam naquela versão, acreditam naquilo que está sendo apresentado. Mas o versículo 14 termina: mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. O que vai acontecer? Eles fazem um acordo de paz. Fazem um acordo de paz, depois que eles descobrem, foram enganados. O Benjamin Franklin ele diz isso, falou assim, ó, sejam enganados é sempre alguém que confia. Então eles começaram aquele momento ali desconfiados, avaliaram os itens que seria a ideia para dar credibilidade, ou seja, e caíram no golpe. Então assim, e eles então são enganados. Eles vão precisar resolver aquela situação e para resolver aquela situação eles vão ser, porque vocês mentiram para nós, porque a gente estava com medo de vocês nos destruírem. Então, e aí, o que eles vão resolver? Como é que eles resolvem isso? Porque agora nós temos uma situação em que eles deram a palavra, e aqui não apenas Josué, todos os líderes acordaram, se comprometeram. Então aqui há uma questão deles, então, desse acordo de paz que eles fizeram, e agora então eles transformam aquele povo em escravos domésticos. Eles vão carregar água, eles vão cortar lenha para eles, ou seja, já que a gente não pode destruir vocês, demos nossa palavra para vocês. Então, para resolver a situação, então nós vamos transformar vocês em escravos, e escravos domésticos. Isso tem a ver com então fazer esses serviços aqui, de cortar lenha, de preparar água para o templo. O templo aqui, na verdade, é uma referência ao tabernáculo. Eles não tinham ainda o templo estático. Lembre que o tabernáculo era montado, desmontado, ficava no centro da congregação, ou seja, as 12 tribos, 3 em cada direção, né? 3 para o norte, 3 para o oeste e sul, eram distribuídas então a partir do templo. Essa é uma linguagem muito interessante, nós já vimos isso no estudo anterior da jornada no deserto, ou seja, uma vida organizada a partir da presença de Deus. O tabernáculo lembrava isso. Deus está presente de modo dinâmico. Se o templo é uma presença estática e eles precisam ir até o templo, o tabernáculo é essa presença dinâmica, esse Deus que caminha com eles. Eles levantam e assentam acampamento, e Deus está sempre no centro, eles se dirigem. Então agora esses homens que enganaram a Israel e a Josué são transformados em escravos. E que lição eu quero tirar com você, para mim, para minha vida, para você? Eu não sei quantas vezes você já lidou com esse sentimento de ser enganado. Esse sentimento de ser enganado assim, nos desmonta, né? Especialmente quando cai a ficha, quando vem a verdade, né? Você percebe isso, olha, essa pessoa, ela abusou da relação, ela usou de uma forma para me esconder a verdade. Eles vão fazer isso, eles vão criar esse teatro para enganar Josué e os líderes, para que eles possam conseguir um acordo de paz. Hoje, não apenas hoje, isso é próprio do ser humano, nossas relações em que as pessoas elas usam de artifícios para chegar a um interesse. Não importa que você precise enganar outros, e isso se torna um vício, um hábito para pessoas, e as pessoas acabam não percebendo que vivem assim, de que criam esses teatros, criam essas armadilhas. Hoje, muito de nós ficamos pé atrás com divulgação, com comércio, com isso,
das estratégias que o marketing usa. Fala assim, uma coisa é você ter claro, por exemplo, vou participar de um webinar, vou fazer um curso grátis, eu sei que ele vai me vender algo. Eu já sei disso, eu não vou ser enganado. O duro desse sentimento é alguém que não apresenta a verdade para você. Quando nós somos enganados, assim, essa estrutura da confiança, ela rompe uma relação. Interessante que aqui nós temos uma relação de primeira vez, eles não se conheciam. E já de cara a relação começa assim, ou seja, eles são enganados. E esse sentimento ainda é mais profundo, mais doloroso, quando temos uma relação mais longa, uma relação que é mais profunda, que não é de primeira vez, como aconteceu aqui, de alguém que se aproxima por interesse e nos engana por interesse, ou não necessariamente que não nos leva em consideração, mas nos coloca no P2, coloca em segundo plano e tem um interesse anterior. Eu e você somos confrontados com o capítulo 9 de Josué, e eu queria trazer um princípio para a nossa vida aqui. Cuidado com 14. E o que eu quero dizer isso? O versículo 14 diz assim: eles não consultaram o Eterno sobre o assunto. Muito dos nossos erros em sermos enganados não é que as pessoas não serão más. Nós vamos estar sempre sobre essa vulnerabilidade e à mercê de situações assim. Nós temos a oportunidade de avaliar isso. Eles puderam avaliar e eles avaliaram. A questão foi o processo de avaliação deles. Erraram no processo de avaliação. Há muitas pessoas que sempre vão querer abusar de nós, vão querer nos enganar, vão querer nos usar. Nós seremos trampolim para elas têm outros interesses na relação conosco, seja comercial, profissional, relacional. Muitas vezes esse processo acontece no casamento, acontece com um filho, acontece com um amigo, acontece numa relação comercial. A questão é o processo de avaliação. Por que erramos no processo de avaliação? Esses líderes estão autoconfiantes. Eles tiveram uma grande vitória em Jericó. Eles aprenderam, né, com o tombo de Acã ali, ou seja, eles colocaram a casa em ordem. Aí eles têm uma nova vitória. Eles estão aqui, a campanha já começou, deu certo, vamos lá. Só que eles falham. Eles não consultaram o Eterno. E aqui consultar a Deus, eu quero ampliar isso, consultar a Deus e as formas como Deus fala conosco. Deus usa a Bíblia, Deus usa a oração, Deus fala impressionando o nosso coração. A ideia de impressionar é pôr impressões no nosso coração, sentimentos. Por isso que Paulo vai dizer que a vontade de Deus, ela se discerne, ela se encontra em nós por meio da paz. Ou seja, a gente prestar atenção quando nós não estamos em paz. Sabe que assim, isso não me deixa em paz, é porque é preciso avaliar. Não quer dizer que esteja errado, não quer dizer que não vá, mas é algo nos chamando, olha, venha, aprofunde a avaliação. É como para o pessoal que vai negociar carro, né? Então assim, olha, você já leva para o mecânico, mostra para quem entende, fazer avaliação, né? E aqui esse processo, e Deus pode usar pessoas, os amigos espirituais, os líderes espirituais, pessoas mais experientes. Deus pode usar, e Deus pode usar até pessoas que não sejam crentes. Deus, fala comigo, mostra pessoas, me orienta. E Deus pode levantar, mostrar para você uma conversa com alguém, com um amigo. E não necessariamente essa pessoa é cristã, mas ela pode ser instrumento de Deus para nos orientar, para nos advertir, para abrir os nossos olhos. Eles não fizeram checagem. Uma grande questão aqui da avaliação deles é que eles não fizeram a checagem. Ou seja, eles confiaram na palavra deles, ou seja, confiaram no teatro que eles montaram ali, nos falsos comprovantes que eles trouxeram ali. Eles caíram naquela armação, eles não checaram. Deus tem nos chamado para a gente ter uma vida de cuidado. Nós estamos seguindo na campanha. Como eu falei aqui, o início, eles estão vivendo esse momento agora central da campanha, que é conquistar o restante da terra. E aqui, se em Acã eles aprenderam a ter uma vida em santidade, aqui nós temos um aprendizado, que é ter uma vida orientada por Deus. Nós precisamos constantemente do auxílio de Deus
para não errarmos em nossas avaliações e nossas checagens. O escritor ele é preciso. O capítulo se divide facilmente nessas três partes. O que vem antes do 14, que é a explicação da enganação. O 14, que nos diz que eles não ouviram Deus e caíram na enganação. E o restante do capítulo, que é ter que colocar e lidar com o erro e colocar a casa em ordem. E eu quero lembrar para mim e para você de que Deus é o Deus que ele não se afasta quando nós não o ouvimos. Nós reconhecemos isso. Olha, não ouvi Deus e fui enganado. Eu não ouvi Deus, não busquei a ajuda de Deus nessa avaliação e tomei uma decisão errada. Mas Deus não é um Deus que se afasta depois dos nossos erros. Deus é o Deus que nos ajuda a colocar a casa em ordem. Eles precisam encontrar soluções e encontrar aqui uma resposta para seguir a jornada. Então, hoje eu queria lembrar para mim e para você que nós precisamos estar constantemente atentos. Por isso que algo que é muito simples, mas é algo elementar da nossa jornada. E a jornada ainda continua. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos ter a Bíblia, nós precisamos ter o coração alinhado com Deus. Isso aqui não é obrigação, isso aqui não é, simplesmente cumprir algo. Aqui não tem a ver com algo que nós queremos receber de Deus, como que nós vamos juntando moedinhas, créditos, né? Porque no momento em que nós precisarmos do check-up, da avaliação, o nosso coração está alinhado com Deus. O nosso ouvido está sensível à voz de Deus. O nosso coração está sensível ao Espírito de Deus. Para que a gente não cometa o versículo 14, para que a gente não erre, para que a gente não fale em não consultar Deus sobre esses assuntos. Deus, ele quer participar dos assuntos da nossa vida. Deus, ele quer usar pessoas para nos ajudar, situações para que a gente possa ouvi-lo e entender a sua vontade. A minha oração nesta manhã é que Deus nos ajude a lidar com os sentimentos, que haja perdão, a gente consiga se perdoar por nossos erros, que a gente consiga perdoar os outros que nos enganam, que nos enganaram, e que nós possamos retomar uma vida de obediência, sensibilidade, de atenção aos essa palavra de encontro nesta jornada, e que cada mais nós possamos estar sensíveis, atentos à voz do vamos orar. Muito obrigado por deixar a palavra. Nós aprendemos erros que vieram antes de nós. Às vezes demoramos muito para aprender, Senhor. Tem misericórdia de nós. Deus, ajuda-nos a te oh, Deus, isso que ilumina os autoconfiantes, de termos essa segurança que às vezes nos tem. Mas sermos tidos pelos outros, somos traídos por esse sentimento de autoconfiança e de segurança. Ao mesmo tempo, Deus, quando não temos nenhuma segurança, quando não temos, nós também sofremos por não conseguirmos decidir, não conseguimos avançar. Pai, dá-nos esse equilíbrio, né? Essa potência, ajuda-nos a confiar que nós podemos conquistar, que nós podemos, ó Deus, tomar decisões, mas que façamos isso submissos à Tua vontade, atentos ao Teu conselho. Ajuda-nos, Senhor. Pai, ajuda-nos a lidar com os sentimentos de quando somos enganados, somos abusados, as pessoas usam das relações conosco. Pai, quando as pessoas têm outros interesses conosco, interesses escondidos. Pai, ajuda-nos a se perdoar por não termos avaliado corretamente essas situações e também a perdoar os outros que nos enganaram. Pai, nos aproximamos de Ti nesta manhã e pedimos, Pai, olha para a nossa realidade. Nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça. Pedimos a Tua misericórdia para que o Senhor, Deus, preserve, Pai, a nossa vida, preserve nossa sociedade,
Deus, e pedimos tua graça nos concedendo mais do que merecemos. Deus, precisamos de ânimo, precisamos de vigor. Pai, visita aqueles que estão nos servindo, aqueles que estão trabalhando, permitindo que a nossa estrutura possa continuar. Também olha com favor, Deus, para nossa crise econômica, nosso momento tão difícil que nós vivemos de recessão, em que muitos estão perdendo o seu trabalho ou estão então limitados, Pai, no trabalho. Visita as empresas, cada chefe, cada funcionário, cada autônomo, Senhor. Pai, dá ânimo e vigor para enfrentar esse momento tão difícil que estamos vivendo. Dá sabedoria, Senhor Deus. Pai, dá sabedoria para tomar decisões, decisões que são exigidas a cada dia. Pai, também visita aqueles que estão nos servindo no serviço público, no serviço de saúde. Pai, renova suas forças. Pai, visita a casa dos enlutados, ó Deus, dando do teu consolo, Pai, da tua presença, Pai, nos momentos do silêncio e da dor. Pai, visita aqueles que estão esperando, Pai, a recuperação dos seus queridos, as notícias, os boletins médicos. Pai, aqueles que estão em busca de recursos de saúde. Pai, dá ao físico daqueles que estão lutando pela vida, Pai, renovação. Toca, Senhor, onde estiverem, numa enfermaria, numa UTI, em casa, em recuperação. Senhor, sobretudo, traz fé para a nossa realidade. Renova a fé daqueles que estão, Pai, se esfriando. Renova o coração daqueles que estão, Deus, se afastando do teu altar. Precisamos, Pai, confiar mais em Ti, ouvir mais a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Visita-nos nesse dia, Pai, que Teu doce Espírito, amigo, companheiro, consolador, conselheiro, nos ajude a enfrentar a jornada deste dia. Assim oramos, ó Pai, em nome daquele que morreu para que nós pudéssemos ser perdoados. Pai, que nós pudéssemos ser restaurados, que nós pudéssemos novamente se aproximar de Ti e ouvir Teu conselho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua jornada. E se você ainda está ouvindo nessa feira, hoje à noite nós teremos eu quero estar com um grande, eu, pastor Coná de Goiânia, nós vamos conversar sobre nossa jornada do que é ser igreja, e o tema da nossa conversa é: eu quero minha igreja aberta, mas posso esperar. Esse desafio de entender quem nós somos, o que é ser igreja e essa realidade tão difícil que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe o seu dia. Cada um de vocês aí. Aí, Dri, Deus abençoe seu dia, sua jornada, sua família. Aninha, Cláudia, Débora, a Lívia, aqui a Acla, aqui pertinho, Alex, cada um de vocês, Isa. Abençoe a vocês. Aquele abraço.